O nome da família Gracie, principalmente como consequência do trabalho do papai, que fez uma árvore enorme de prestígio, de fama e de nome, todo Gracie já nasce famoso, aquele negócio, né? Ah, teu filho velho Gracie e tal, já é sempre um adianto incrível. Para mim era muito fácil, entendeu? E eu sou um cara que gosta de produzir as coisas, eu quero fazer as coisas acontecerem. Então, para crescer a vida inteira na sombra daquela árvore, sabe como é que é? Com todas essas facilidades, apesar de ser um troço altamente conveniente, não é da minha natureza. Eu prefiro criar alguma coisa. Então, sei lá, meu espírito de aventura e tal, depois de ter passado a oportunidade uns tempos nos Estados Unidos, eu resolvi então em 78, depois de me formar aqui, sentir que o casamento não tinha dado certo e tal, voltei para os Estados Unidos com a finalidade de botar o jiu-jitsu na América. Rorion foi sempre fiel às técnicas de aula da família Gracie. A filigrana e excelência dos movimentos treinados repetidamente. Isso cativou muitos alunos americanos durante um tempo. Rorion foi ator em Hollywood e ensinou não apenas artistas famosos como Mel Gibson e Chuck Norris, mas também policiais, soldados de forças especiais do exército americano. Nessa eu fui mais ou menos tomando um gostinho desse troço, enquanto isso tinha uma casinha pequena em Hermosa Beach, botei uns tatames na garagem e todas as pessoas que eu conhecia, eu convidava para tomar uma aula comigo. Nesse processo, um amigo, trazia o outro e tal, e quando ele trouxesse um amigo, ele dava outra aula de graça. Se trouxesse 10 amigos, ganhava 10 aulas de graça. Cada um dos amigos ganhava. Quer dizer, eu fui dando aula para todo mundo de graça. O pessoal gostava dessa e foi aumentando o boato que tem um cara do Brasil que ensina uma luta muito eficiente e tal. Quer dizer, o negócio foi crescendo aos poucos nessa base. Chegou a um ponto que eu comecei a precisar de ajuda e trouxe o Royce para morar nos Estados Unidos comigo e me ajudar. Ele tinha 17 anos, faz mais ou menos uns 12 anos atrás. Os alunos aumentando, o Royce não falava inglês nenhum na época, mas falava jiu-jitsu. Então, eu ia trabalhar no negócio do cinema e deixava o Royce dando as aulas na garagem lá de casa. Foi aumentando, aumentando, chegou a um ponto a gente tinha 127 alunos tomando aula, 7 dias por semana, das 7 da manhã às 9 da noite, isso na garagem da casa. E 85 pessoas esperando para tomar aula. O negócio foi aumentando. Em 1990, abrimos a academia. Eu e o Royce montamos uma academiazinha, lá em Torres, uma academia modesta e tal, pequena. Mas em 2 anos o negócio começou a pegar fogo e a gente dobrou o tamanho da academia. Depois de alguns anos, sempre visando a expansão e a consagração do jiu-jitsu, Rorion criou o Ultimate Fighting, uma competição oficializada e lucrativa, herança dos desafios que Hélio e Carlos disputavam na juventude. Nessa de criar o Ultimate, que era um campeonato de vale tudo que não tinha regra, tal como o pessoal conhece, sem tempo, sem juiz, sem regra, valia tudo, não tinha parada. Eu trouxe o John Mills, que é um cara muito conhecido nos Estados Unidos, para prestar um pouco de credibilidade ao evento. Quando você bota o nome como dele, que tem muito peso em Hollywood, o pessoal olha para você de outra maneira, né? Não é o cara que faz luta, negócio de luta, era um cara que faz negócio de luta, mas o diretor criativo do evento era o John Mills. Então, quando eu botei o John, me ajudou, inclusive, a desenhar o octagon, eu e ele que fizemos um negócio, porque a gente tentou tudo que era tipo de ringue para chegar naquela conclusão. Até um ringue que tinha areia em volta, para o cara pisar na areia, escorregar e não poder sair, a gente pensou nisso, um ringue de fibra de vidro. Pensamos em botar um negócio de água em volta, com jacaré. Pensamos tudo, que você imaginar, a gente imaginou tudo. Teia de elétrica, entendeu? Com um negócio elétrico em volta. Como se diz, uma tela eletrificada. Pensamos em tudo aquele negócio, você imaginar. E fomos eliminando por que podia e por que não podia. No final, acabamos com aquela que deu certo, agora virou moda tudo quanto é canto. Não é difícil construir um octágono. Leva-se apenas algumas horas para deixá-lo pronto para uma luta. Mas é o ideal para um espetáculo de vale tudo. Lutadores de qualquer arte marcial sentem-se à vontade e o público tem uma visão quase completa. Para realizar o primeiro Ultimate Fighting, Rorion teve de usar de toda a sua capacidade de homem de negócios. Reuni uma opção de aluno meu e falei, pessoal, vou criar um show de vale tudo, assim, 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 expliquei como é que era o negócio. E os alunos nos Estados Unidos, todo mundo botou uma grana e eu levantei o dinheiro para fazer o primeiro show, que eu não tinha. Fiz $150 mil nessa brincadeira. O pessoal botou a grana, com o show montado na mão, eu liguei para o pessoal da Pay-Per-View
e falei, olha, eu estou com um show pronto para fazer, preciso de alguém para transmitir no via satélite. Aí o pessoal gostou da ideia e fizemos uma sociedade meio a meio. O pessoal da Semaphore Entertainment e eu, né, a minha companhia, o Wow Promotion. Aí o negócio foi esquentando, quer dizer, fizemos o primeiro show, eles pensaram que ia ter uma audiência de 40 mil pessoas, mas teve uma audiência de 85 mil no primeiro show. Então o pessoal ficou doido. Aquela Forbes Magazine, que fala de pessoal de negócio de dinheiro e tal, falou que é a mais bem-sucedida franchise em pay-per-view history. Quer dizer, em todos os tipos de pay-per-view, o que mais deu grana regularmente foi esse tipo de show. Royce Gracie foi o maior vencedor de Ultimate Fighters, invicto em 3 edições. Royce possui a técnica perfeita de um representante da família Gracie com uma concentração impenetrável. Quando eu entro para lutar, eu já mais ou menos já tenho um plano de luta, já sei exatamente o que vai acontecer e isso às vezes o adversário não sabe. A luta mais difícil é contra mim mesmo, é dentro da minha cabeça. Porque eu crio o meu adversário. Eu crio o adversário mais difícil. Eu me boto na posição, dentro da minha cabeça, na posição mais difícil. Se o adversário me pegar nessa posição, como eu sairia? Eu imagino, crio a situação dentro da minha cabeça e se eu consigo sair. Isso é o que me dá a autoconfiança. Sabendo qualquer situação que eu for posto, eu vou me dar bem. Hoje, o sonho de todos os lutadores de artes marciais é ver a nossa caveira. Todo mundo quer ver um Gracie perder, todo mundo quer ganhar o Royce. Então, há isso apenas. É a única parte desagradável que eu vejo no sucesso do jiu-jitsu. É que nós, sem querer, arrolhamos e botamos um nó na garganta de todo mundo. Porque o cara que tem a sua academia de karatê, ou ele ensina jiu-jitsu, ou ele quer morrer de fome, porque o pessoal não quer mais saber de karatê, quer fazer jiu-jitsu. É sempre necessário um líder numa revolução social, assim como é fundamental um ídolo na evolução de um esporte. Rickson Gracie, mestre e lutador de jiu-jitsu, é um super campeão brasileiro. Em qualquer esporte em fase de expansão, sempre aparece um atleta que se destaca. E às vezes ele vem na imagem de Pelé, o atleta do século, ou de um Emerson Fittipaldi. Rickson é um campeão brasileiro no mesmo nível de nossas maiores estrelas. Ele tem o carisma e as qualidades de superstars do esporte. Talento, conhecimento das técnicas do jiu-jitsu, sereno, confiante. Ele passa exemplo de integridade e dignidade, maturidade profissional, nos mesmos moldes de seu pai, Hélio Gracie. Tudo que eu fiz na vida foi voltado para o lado positivo das coisas. Eu acho que o próprio jiu-jitsu, hoje em dia, ele às vezes é deturpado. As pessoas ensinam, acho que talvez só o Gil, entendeu? Só como é que faz para bater nos outros, como é que faz para ganhar uma luta. Eu acho que jiu-jitsu é muito mais do que isso. É a filosofia que a gente tem que ter, que dá realmente uma globalidade ao esporte, que é... Você vê outras martial arts, como o karatê, que não tem a mesma eficiência do jiu-jitsu, mas tem um lado bonito, que é a disciplina, que é a maneira com que eles se tratam, ou as maneiras com que eles identificam o zen aspecto da luta, entendeu? E eu acho que o jiu-jitsu precisa disso, não é uma coisa que esteja fora do jiu-jitsu, simplesmente porque o jiu-jitsu é uma luta eficiente. A minha preocupação, hoje em dia, é realmente unificar o jiu-jitsu como uma coisa que tenha também um lado filosófico,
tenha também os benefícios e as condutas, o senso de conduta moral e ética do atleta, que tenha, entendeu? Que faça o atleta entender que esse poder que ele adquire não é o poder que ele vai usar para o mal ou para, entendeu? Ele tem que ter um equilíbrio. Você dá um revólver na mão de uma criança, é perigo na certa. Você dá o jiu-jitsu na mão de uma pessoa que não tem a formação moral, é o mesmo perigo. Então, em termos de associação, eu